Quero agradecer o convite para estar com vocês hoje, pessoal que está aqui, pessoal que está online, que vocês sejam ajudados por nós na discussão de um tema que parece estranho, mas ele de verdade é muito constitutivo do gênero humano, né? Todo ser humano tem face violenta e todo ser humano, de alguma forma, se relaciona com o tema religião. Nem que seja para negar a religião, o que também é uma possibilidade respeitável. Mas todo mundo lida com violência, todo mundo lida com religião. Eu aglutinaria mais dois temas que não estão aqui no meu. Um vai cruzar a minha fala, que é a ganância, é o querer mais, e a questão da sexualidade, que não está aqui no meu corte. Então, a violência, religião, sexualidade e ganância são temas que são recorrentes, exceto aqueles extemporâneos em que todo mundo torce contra o Flamengo uma vez na vida, mas isso faz parte da brincadeira, né? Vamos lá. Eu tenho para vocês aqui uma proposta de analisar esse tema violência e religião na história do Brasil. E por conta disso, eu criei aí um quadrinômio. Eu chamo de quadrinômio, que é uma estrutura de 4 palavras que eu gostaria de estabelecer com vocês aqui, para que pudéssemos conversar com base nelas. É aquilo que chamo de quadrinômio histórico. São 4 palavras básicas. Antes de chegar a elas, na segunda tela, eu escrevi assim: importante compreender o processo histórico do Brasil, que não é alinhado com as estruturas temporais históricas da teologia, nem tampouco com as estruturas da história da igreja. Quando nós pensamos em cristianismo e Brasil, a gente precisa fazer um exercício de descolamento daquilo que você estudou em história da teologia, porque quando a gente pega na história da teologia, a gente vai estudar a história antiga, medieval, moderna, contemporânea, a estrutura de pensamento, as palavras mágicas da nossa religião, elas são outras, porque quando pensamos no mundo antigo, temos uma estrutura, no medieval uma outra, moderno outra, no contemporâneo outra, e talvez o contemporâneo já não dê conta daquilo que nós vivemos hoje. Acho que um pouco daquilo que já foi falado aqui está em cima do problema do anacronismo, que é nós retirarmos termos de um determinado lugar e trazê-lo para hoje e vamos analisar a partir da nossa lente. E a nossa lente não é a lente que está imersa no tempo pretérito. Então, às vezes, nós até julgamos personagens da história e produzimos também violência intelectual quando não levamos em conta o ambiente onde ele está imerso. Um historiador é treinado para fugir do anacronismo. É um negócio difícil. Eu diria que é uma tarefa inglória quase impossível, mas nós somos doutrinados com a questão do anacronismo. Então é importante entender que a estrutura é outra. Quando pensamos na história da igreja, a história da igreja nas suas fases também é completamente distinta. Essa igreja cristã, hoje, ela já foi primeiro perseguida, ela nasce com seu sangue derramado. Como já foi dito aqui, que o judaísmo foi extremamente violentado, e Renato falou da Hannah Arendt, o trabalho dela, o Sérgio falou a respeito do Holocausto, de situações sofridas pelos judeus antes do Holocausto. Mas se a gente falar de 70 depois de Cristo, quando os judeus são expulsos de Jerusalém, então você tem um processo de violência muito repetido. E a história da igreja, a igreja já foi perseguida, a igreja perseguiu, ela já tornou a ser perseguida de novo, ela se intra-persegue dentro da própria igreja, nós perseguimos elementos, os processos de discussão, por exemplo, Concílio de Nicéia, do arianismo, que nada tem a ver com Hitler e movimento judaico, é a apropriação de um tema teológico para um assunto político e escabroso, né?
Você tem uma violência quando a igreja rompe em 1054, a igreja oriental e ocidental. Enfim, você tem vários processos. No Brasil, precisa descolar disso. No Brasil, existem macroestruturas. Na outra tela, eu boto para você as macroestruturas da história brasileira. Quando nós olhamos para o Brasil, e a minha contribuição é para que você comece a pensar a partir dessa estrutura, porque você é líder religioso, pastor, seminarista, pastora no Brasil, para levar em conta que o Brasil tem essa estrutura aí da sua história. Brasil colonial, imperial e republicano. Inclusive, vale a pena lembrar que no ano passado, pouco lembrado por uma série de fatores, né? Ano passado nós tivemos algumas questões importantes no Brasil, mais ou menos assim, mas ano passado se completou 200 anos da independência do Brasil, onde nós deixamos de ser colônia. Afinal de contas, o que é isso? Quais são esses processos, né? E foi uma data pouco celebrada. Não sei nem qual é a sua visão, se você acha que tem o que celebrar ou não, mas pelo menos é uma data que deveria ser revisitada. Eu acho que melhor que celebrado é revisitar a data. Ela foi muito pouco mexida. Essa estrutura do Brasil e a macroestrutura do Brasil é exatamente essa. Então, para você pensar religião no Brasil, você tem que pensar a partir dessa estrutura aí. Para você pensar a igreja no Brasil, é a partir dessa estrutura. E deixa eu lhe dizer mais, o membro da sua igreja, ele está dentro dessa estrutura, porque o nosso culto hoje tem um pouco da religiosidade do Brasil colonial, nosso culto hoje tem um pouco da realidade religiosa do Brasil imperial e também de um Brasil republicano. Eu, como menino criado em igreja evangélica, alguns de vocês passaram pelo mesmo processo, eu sofri, no bom sentido, né? Falo, sofrer não é de cálculo renal, como se orou, né? Para que você tenha cálculo renal. Mas eu sofri de passar todo o processo de igreja batista. Então eu fui do hall de bebês, eu tive a formatura com aquele chapéu quadrado com pompom do lado com 4 anos de idade, e todo o processo. Eu fui embaixador do rei. Nada mais republicano que embaixador do rei, né? Aquela coisa militar, marcial, e você acampamento, então aquela coisa meio norte-americana, meio sul dos Estados Unidos, uma mentalidade que está dentro das nossas igrejas hoje. E uma das coisas que importante na minha igreja, a organização Embaixadores do Rei, na minha vida e na vida daquela igreja, Igreja do Rio da Prata, a gente está dentro do Brasil republicano. Entenda que as minhas análises, elas não são para juízo de valor. Elas servem apenas para ilustrar o quadro que a gente vive, ok? Uma outra coisa importante que eu acho que vale a pena observar, e aí na outra tela, depois de você entender que o Brasil são essas 3 divisões históricas, é definir de que lugar a gente fala, de que lugar partimos. Quando a gente analisa violência e poder, ou violência, religião, poder, essas estruturas todas, você vai falar a partir do lugar da teologia, ou você vai partir do lugar da ciência ou das ciências da religião, seja aí você seguidor da linha interpretativa que for, ciência da religião, ou ciências das religiões, ou ciências das religiões. Mas a partir de que lugar você fala? Percebo, com o direito de ser retrucado, de que hoje muitos falantes no ambiente evangélico não decidiram se falam do lugar do teólogo ou do cientista da religião. E isso produz uma hermenêutica diferente, não só no texto bíblico, mas também nos fatos históricos. Eu vou interpretar de uma outra forma. Assim como o pastor pode se confundir com um psicólogo, um terapeuta, um coach, um pai de santo, ou até mesmo um historiador, pasme. Ele fala, as pessoas acham que é um historiador falando, não um pastor. Ele fala, as pessoas confundem com um pai de santo. Ele não, quando ele joga o sal, quando ele dá a toalha suada, então não se sabe exatamente de que lugar fala. No nosso ambiente, que é um ambiente inteligente, no ambiente evangélico, é o lugar do teólogo, do cientista da religião para fazer análise desses fatos violentos e da religião.
Nós já começamos com uma escolha, fizemos uma escolha metodológica. Estamos falando sobre religião. Então aí já fizemos uma escolha e a mente por trás do nosso encontro já fez uma escolha metodológica, ok? Bom, o quadrinômio que quero apresentar então para você está na última tela. Eis o quadrinômio: religião, catequese, colonização, exploração. Dois termos linkados. O primeiro, religião, catequese. Religião, catequese é um processo violento. Você é violentado desde a hora que você nasce. Quando você nasce, o médico faz o quê com a criança quando nasce? Bate. Precisa bater, porque ela precisa o quê? Ela precisa gritar, ela precisa chorar. Para que se tenha condições de olhar lá o pulmão. Essa é a história do senso comum que é dito sobre esse processo do nascimento. A vida é sofrida. A vida é violenta. Você sair de casa, 5 horas da manhã, ir para a estação de trem, pegar um trem cheio, lotado, o ar-condicionado funciona, o camarada que está debaixo de você não tomou banho, aquela coisa toda. É o camelô que quer passar onde não tem espaço. E o camelô também é fruto de violência, porque ele não tem trabalho para ele. Ele não está lá porque ele quer. Ou seja, nós vivemos numa sociedade, num processo violento, e a catequese na história do Brasil é o jeito de passar a religião, e isso foi violento. Deixa eu contar uma coisa para você. O Brasil é descoberto, você lembra quando? 1500. Né? É a narrativa que se tem. Em 1530, 32, começou a colonização do Brasil com Tomé de Souza. Tomé de Souza vem para cá e estabelece colônia, porque em 1500 eles estavam procurando outra coisa. Aí Deus abençoou, eles encontraram o Brasil, colocaram uma cruz em Santa Cruz de Cabralha, rezaram uma missa, os índios ajoelharam, foram embora. Mas em 1532, vem para cá para colonizar o Brasil. Em 1550, 60, apareceu no Recôncavo da Bahia um movimento, e se você tem interesse nesse tema, vale a pena anotar aí, Santidade de Jaguaripe. Santidade de Jaguaripe foi um movimento que começou com um índio tupi chamado Antônio e a mulher dele chamada Maria, que era conhecida como Maria Mãe de Deus. Ó, um índio tupi chamado Antônio. Índio não tem nome de Antônio. E a mulher dele é Maria, Maria Mãe de Deus. Quem é Maria Mãe de Deus? É a Virgem Maria. Como é que um índio tupi se chama Antônio e ele é casado com a Maria Mãe de Deus? Quer dizer, o Antônio dorme com a Maria Mãe de Deus. Você entende que essa violência já foi perpetrada quando os jesuítas chegam e vão catequizar, e agora esse índio perde a capacidade de ter o seu próprio nome? E ele é chamado de Antônio, e a sua mulher Maria, Mãe de Deus. E esse movimento da Santidade de Jaguaripe não é um movimento que nasce da violência, pelo contrário, o Antônio quer se libertar da redução jesuíta, que é onde os padres jesuítas que vieram para colonizar prenderam os índios para catequizar com um sentimento de amor, para amar o índio, porque o negro, que vai chegar um pouco mais tarde, não pode ser catequizado porque preto não é gente, preto é bicho, não tem alma. O índio, pelo menos, é uma página em branco que pode ser catequizado. Então eles prendem os índios em pequenos cercados, são chamados de aldeamentos, e lá eles são catequizados. O Antônio ficou muito chateado porque a sua expressão religiosa não era bem aceita, fugiu e ele era perseguido. Até que ele encontrou um homem chamado Fernão de Cabral. Fernão de Cabral. Ele convidou o Antônio, não, vem para cá, para minha fazenda, trabalha para mim, porque aí eu deixo você ter a sua religiosidade do jeito que ele quiser. O Antônio, então, pegava um tacape, botava um crânio no cima do tacape, pegava fumo, enfiava dentro do tacape, queimava, cheirava, e ele tinha visões e alucinações. Os índios que reproduziam o Antônio eram chamados de caraíbas, profetas. E assim começou a Santidade de Jaguaripe, que juntou índios que fugiam dos aldeamentos católicos ou de senhores católicos, iam para lá para cheirar um negócio e ver coisas maravilhosas. Os índios diziam que eles iriam morar numa terra onde não havia o homem branco. A terra onde não havia o céu para o índio, a profecia do Caraíba é a terra onde não tem o homem branco. O homem branco produz o mal. Ele é catequizado,
O jesuíta faz um trabalho sensacional tentando traduzir a linguagem do indígena. O jesuíta produz o Inhangatu. Entende que na cabeça do jesuíta eu estou fazendo bem, mas estou violentando a religiosidade dessa gente. Isso é um pouco da história do Brasil. Eu quero fazer o bem te batendo. Isso para mim é muito claro. A minha mãe disse assim, eu estou te batendo porque eu te amo. Eu nunca acreditei na minha mãe nisso. Isso é conversa fiada, mas ela diz assim: eu te bato porque te amo. E a minha mãe, se minha mãe se uma mãe bate num filho hoje, como minha mãe batia, a minha mãe parava no conselho tutelar. Você entende como é que é o negócio da violência? Um dia uma professora disse que eu falei palavrão na escola. A minha mãe fez eu mastigar 5 pimenta malagueta. E engole a baba, para você aprender a não falar palavrão. Isso é violência hoje da conselho tutelar. E minha mãe só estava me educando. Então você entende que isso na história do Brasil é muito, muito comum? Estou falando da Santidade de Jaguaribe porque é um exemplo. Mas se você pegar no Brasil Império, você vai ver que essa catequese ela produz uma violência tão grande que se mistura com a segunda parte do quadrinômio, que é colonização e exploração. Todo mundo que coloniza é violento porque explora. A gente diz que no Brasil corrupção é endêmica, que desde os portugueses tem corrupção. A ideia da colonização ela é violenta. Por quê? Porque essa colonização não é para trazer o bem para você. O George W. Bush não invadiu no Oriente porque ele é legal, que ele quer levar a palavra de Deus para lá. Ele invadiu porque quer explorar. Há uma necessidade, eu preciso tirar a riqueza que tem lá. E ele disse, na cara dura, que fazia em nome de Deus. Não é em nome de Deus. É em nome dos seus próprios interesses. A colonização está dentro desse processo. Período imperial do Brasil, houve um outro movimento, talvez mais conhecido, a Santidade de Jaguaribe é pouco conhecida, mas um movimento mais conhecido chamado de Canudos. Produziu um filme sensacional, titulado Guerra de Canudos, com José Wilker fazendo o papel de Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro dizia, José Wilker fez isso, eu acho que o melhor com Antônio Conselheiro. José Wilker é um baita do ator, e no filme Guerra de Canudos, quando fala da República, ele chamava assim, a República é o cão, filho do cão, é o próprio cão. Só José Wilker para interpretar melhor que o próprio Conselheiro esse episódio. Movimento de Canudos acontece no mesmo lugar da Santidade de Jaguaribe, no Recôncavo Baiano, Bahia. Inclusive, é bom lembrar que o Nordeste é um lugar espetacular para a resistência do Brasil. Não há lugar de resistências contra violências mais marcados do que o Brasil, do que o Nordeste e o Sul do Brasil. O Nordeste e o Sul do Brasil são lugares históricos de resistência de violência. Então, veja, esse processo a gente tem que discutir ele de violência e religião, porque ao tempo todo, enquanto a tradição cristã está chegando aqui, ela é fruto de uma expectativa de transformar populações, pode ser, mas ela também está carregada de violência. No Brasil República, as religiões de matriz africana eram proibidas no Brasil. E havia perseguição a centro espírita no Rio de Janeiro, na época de Vargas. Documentado isso. Está documentado nos anais dos jornais, está documentado nas delegacias de polícia, perseguição total. E, veja, um dos princípios batistas é da liberdade de pensamento do indivíduo. Você precisa ser livre para professar a fé que você quiser. Mas as religiões de matriz africana foram perseguidas. Assim como diz a nossa história batista na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, que um dos hinos do cantor cristão, 454, temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, foi composto por Manuel Avelino de Souza depois que os bancos da primeira igreja batista de Niterói foram queimados por pessoas contrárias aos bíblias, aos protestantes, queimaram o banco da igreja. É possível que os protestantes tenham sido violentos num processo, os contra-protestantes foram violentos no outro. Ou seja, a história do Brasil ela é uma história que está muito linkada com o processo de violência e religião. Finalizo
levando você para aquilo que de mais sofisticado nós tivemos de intelectualidade no Brasil, império, ainda colônia, caminhando para império, que foi a presença do Marquês de Pombal, dominando Portugal e expulsando daqui os jesuítas. Os jesuítas que produziram tanto para a história do Brasil, no quesito religião e até cultural, Marquês de Pombal fechou a ordem dos jesuítas em Portugal, expulsou do reino, foram expulsos daqui. Então observe que esse processo de violência e religião no Brasil, ele está ligado aos católicos, está ligado aos protestantes, está ligado ao processo de matriz africana, está ligado ao processo intelectual. Renato começou dizendo, temos aqui uma casa onde nós temos liberdade para produzir teologia. Veja, hoje nós temos uma dominação, não hoje, mas a partir do processo neopentecostal no Brasil, uma dominação da mentalidade do sul dos Estados Unidos que se impõe com uma teologia hegemônica dominante e que te impede de ler determinados autores com o nome de que eles são liberais. Isso é uma violência intelectual. Eu não posso ser proibido de ler um teórico, porque, do contrário, essa minha fé ela se torna extremamente frágil. Por que eu não posso ler Albert Schweitzer, uma vez que ele era um pastor alemão, pastor, amém, nascido na Alemanha? Falar pastor alemão junto pode confundir. Ele era um músico, organista, produzia concertos de bar, ia para a África com dinheiro que conseguia os seus concertos para fazer hospital para onde as pessoas morriam. Voltava, fazia recitais de novo, dinheiro, volta para a África. Mas quando esse camarada escreveu sobre a busca pelo Jesus histórico, ele ficou marcado. Isso também é violência. É violência intelectual, é cerceamento. Então que você entenda que a história não vai fazer juízo de valor. Ela vai mostrar os fatos, eles estão diante de você. Aliás, para um bom historiador nem é fato, é narrativa do fato. O fato não volta mais, a gente tem uma narrativa. E violência e religião estarão sempre entreligadas, porque religiões monoteístas, elas têm uma característica de violência, da imposição de um Deus único. E essa violência precisa ser controlada. E eu conheci apenas uma pessoa que teve o controle sobre isso. Essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Muito obrigado.